Bom, vamos começar o programa de hoje falando da interdição total ou parcial da rodovia BR-277, que devido ao afundamento do pavimento das pistas no quilômetro 33, na região de Morretes, vai gerar prejuízos significativos ao setor agropecuário do Paraná. O bloqueio da rodovia já provoca impactos expressivos no escoamento da safra de soja, que deve ser recorde de produção esse ano. Uma situação já prevista e alertada pelo setor devido à falta de manutenção que vinha acontecendo desde o fim dos pedágios no Paraná. Bom, sobre esses impactos e prejuízos ao setor do agro, nós conversamos com Agde Meneghetti, presidente do sistema FAEP Senar Paraná. De que impactos imediatos o setor do agro está tendo com a interdição parcial ou total da BR-277? Os impactos são incalculáveis. Mas eu posso dar um exemplo, que o mês de janeiro e o mês de fevereiro, em função também das chuvas e das condições da rodovia, nós tivemos aí o exemplo que o presidente da Como colocou na entrevista dele essa semana, aonde estão tendo que inventar, improvisar, comprar aqueles armazéns que você colhe a safra e põe nos bolsões e larga na lavoura. Então, isso aqui, na verdade, foi um atraso muito grande e o pior, nós, FAEP, em 2016, já alertávamos que isso poderia acontecer. Mas, infelizmente, as autoridades competentes, o próprio governo foi muito mal assessorado e não foi feito o que devia ser feito. Agora a colheita da safra de verão está avançando. O senhor acha que pode faltar produto para exportação devido a esse problema de caminhões não chegarem aos portos? Olha, Porto Paranaguá, eu tenho que dizer que nós, paranaenses, já estamos, nossas comercializadoras, trades, já desviando as cargas para o Porto de Santos e para o Porto de São Francisco, e está sendo feita a improvisação de armazenamento no interior do Paraná. Então, essa é a estrutura que os exportadores estão procurando como alternativa, e o Porto nos preocupa muito, que o geólogo da DENIT diz que a tendência é só piorar essa questão da serra, então nos deixa muito mais preocupado ainda. E na avaliação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, essa situação poderia ser evitada? Se sim, como ela poderia ser evitada? Bom, deveria ser evitado na época do governo Beto Richa, no governo da Cida Borghetti, nós pedimos uma audiência com o ministro dos Transportes, pedindo, junto com a bancada federal, pedindo que fosse antecipado o estudo sobre as concessões do Paraná. E, evidentemente, que não andou, houve aí corpo mole de alguns setores, e hoje nós estamos pagando o custo da improvisação, o custo de pessoas que não têm planejamento para que isso era possível acontecer. Qualquer geólogo sabe muito bem que a serra sempre trabalha, e não é só aqui, em todos os lugares, e precisa o quê? Um monitoramento permanente. Graças a Deus que nós não estamos vendo acontecer isso na ferrovia. Espero que o São Pedro nos ajude, que não aconteça na ferrovia, porque hoje é uma das alternativas mais importantes para a exportação do Paraná via ferrovia, e eu tenho certeza que os companheiros da ferrovia estão fazendo monitoramento 24 horas por dia, e espero que realmente eles dêem um exemplo de gestão às nossas autoridades estaduais. Bom, ainda sobre a interdição na BR-277, conversamos com Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo, que falou o que a cooperativa, a maior da América Latina, com grande movimentação de caminhões rumo aos portos, está fazendo para escoar a produção de seus cooperados e que impactos isso está causando na sua logística e quais as consequências. O Galinari, que reflexos a interdição da BR-277 está trazendo no escoamento da produção dos cooperados, e que reflexos causa na logística desse transporte, e quais consequências que estão já sendo sentidas? Então, Sérgio, a dificuldade é que, destinado ao porto,
teve momentos em que o escoamento era zero, né? Nós tivemos alguns bloqueios, né? Então, ao ter o bloqueio, a entidade portuária que coordena a descida de caminhões para Paranaguá, ele dá cota para as empresas, ela suspendeu as cotas, né? Suspendeu por 48 horas. Nós já estamos há 2, talvez 3 dias sem carregar novas cargas, só aquelas que estavam a caminho do porto no momento que ocorreu aquele primeiro problema, né, do problema do afundamento da via. A partir daí, praticamente, nós não carregamos mais nada. Ficamos aí só com os caminhões que estavam no trajeto. Isso tudo cria uma série de problemas, né? Primeiro porque a safra está no pico, eu diria. Estamos próximo aí da metade da safra, então praticamente quase todas as regiões do estado, também o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina já colhendo em diferentes fases, mas colhendo. Então é um volume muito grande. Para você ter uma ideia, durante essa semana chegamos a receber 240, 250 mil toneladas de soja em um dia. Chegamos a descarregar 12 mil caminhões de cooperados em todas as unidades da Coamo em um único dia. Então, tudo isso precisa ser escoado para não criar um gargalo nas unidades de recebimento, né, que vão enchendo e pode, inclusive, interromper a colheita. E isso é muito grave, né? Porque você tem um problema de interrupção na colheita, pode ocorrer uma chuva, as perdas são muito grandes. Então, a perda pode acontecer desde o campo, com esse problema, né? Nós estamos procurando alternativas de armazenagem temporária para poder suprir essa necessidade, né, de armazenagem, e também o problema com o frete. Então, toda a cadeia vai sendo afetada, uma vez que os motoristas se interessam menos por essa rota, então, tendo menos interesse, menos oferta de caminhões, naturalmente o frete sobe, e a outra consequência é no próprio porto, né? Uma vez que as cargas têm dificuldade de chegar, então muitos navios acabam atrasando por falta de carga, e outros navios que estariam sendo programados para o Porto de Paranaguá acabam desviando o seu destino. As empresas, as trades que fazem essa movimentação, elas acabam preferindo outros portos que estão com situação mais segura de operação. Então, não é um problema de operação do porto, propriamente dito, mas é um problema de abastecimento do porto para suprir cargas. Isso gera insegurança e as empresas não querem essa insegurança. Isso custa muito caro, né? O pagamento de estadias de navio é muito caro, e tudo isso não ajuda em nada a operação logística destinada ao Porto de Paranaguá. Com isso, nós temos uma grande dificuldade nos últimos dias para escoar a safra. E esse prejuízo chega a quem? Quem vai pagar essa conta? Olha, não tem dúvida nenhuma, Sérgio. O preço da soja aqui no interior, da saca de soja, saca de milho, enfim, de qualquer produto que tem destinado à exportação, ele é baseado no porto, né? A referência dele é porto. Então, é porto, aí todas as despesas que se tem até chegar na porteira da cooperativa, vamos dizer assim, ou na porteira do próprio produtor. Então, o que acontece? O preço é formado pela bolsa, né? O preço de bolsa é referência lá àquele porto, mais o prêmio daquele porto, e vem se descontando tudo daí para trás. O custo de elevação, ou seja, o custo da operação do próprio porto, o custo do frete para chegar até o porto, o custo vamos dizer, beneficiamento desse produto quando o produtor entrega in natura e aí a cooperativa tem que secar, limpar e armazenar, então esses custos também, e chega-se então ao preço da saca de soja paga ao produtor. Há uma estimativa, nós estimamos aqui dentro da Coamo que nessa operação diária que nós estamos hoje, passaria de R$500 mil dia o nosso prejuízo, sem contar demurragem, só até chegar ao porto.
Então, é difícil, né, a situação, porque é um dinheiro perdido.